não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, cognitiva. Portanto, qual é o efeito global dos pensamentos de Kant a respeito da oração e da religião em geral? Tornar a religião impossível. Sem negá-la. Ao contrário, purificando-a. Ele purifica tanto que ela se torna impossível. Ele quer ser mais santo que o santo, mais santo que o próprio Deus, de algum modo. Então, este purismo extremo, vamos dizer, é uma coisa que se disseminou muito no mundo protestante. Embora em vários pontos o Kant desminta os dogmas protestantes. Ele, não precisa me abordar isso hoje, mas mais adiante ele entra em um conflito tamanho com Lutero e Calvino, que a gente entende por que tantos protestantes aqui ficam bravos com ele. Mas não é esse o ponto. Não é essa a nossa perspectiva. Tá certo? Então, você vê aqui este defeito fundamental do pensamento de Kant. Ele tem um nome, ele é um dualismo. É um dualismo irrecorrível. Aqui você tem alma, ali tem Deus. Não tem nada em comum entre o outro. Só a moralidade. Tá certo? Mas, evidentemente, como é que você vai saber se essa moralidade foi determinada por Deus se você nem sabe se ele existe? Então, você tem que obedecer preceitos exteriores de uma moralidade, internalizando-os profundamente, sem ter a certeza de que vem de Deus. Então, se você perguntar para o Kant por que eu tenho que acreditar nisso, ele vai responder porque sim. Esse é o nome certo do imperativo categórico. O imperativo categórico quer dizer porque sim. Porque se você não fizer isso, você não vai ser nem humano e você vai ser um monstro. Então, você vai ter que obedecer tudo isso para você não ser um monstro, e você não vai nem saber de onde isto veio e não pode querer saber. Tá certo? Então, esse dualismo irrecorrível mostra a confrontação de duas substâncias que não se interpenetram em momento algum. É um eu substantivo e um Deus substantivo. Tá certo? E eles não se conectam nem mesmo na prece. Eles só se conectam através da moralidade, isso é, de uma série de mandamentos que você tem que cumprir. Ora, é evidente que uma religião concebida assim é enervante no mais alto grau. Isso arrebenta os nervos de qualquer um. Não é isso? Porque você está sempre tentando, fazendo um esforço, ao mesmo tempo onde a sua consciência intelectual está se voltando contra aquilo. Quer dizer, você deseja na esfera da moralidade aquilo que a sua própria inteligência está dizendo que não existe, o que é impossível, o que é idiota. Você veja, quando as pessoas dizem, por que eu deveria estudar Karl Marx? Olha, um dos aspectos mais importantes e valiosos do marxismo é a sua crítica do dualismo burguês. Se eu não tivesse estudado marxismo, eu jamais pegaria isto no Kant. É claro que a crítica marxista ao dualismo burguês, ela é totalmente insuficiente, mas ele teve o mérito de levantar esta lebre. Então, você vai ver que este dualismo, ele reaparece todo dia na nossa experiência comum
quando as pessoas perguntam, por exemplo, o comunista acredita, ele é sincero no que ele está fazendo ou é esperteza, é astúcia dele? Isso é típico do dualismo burguês. Então, existe um abismo entre a intenção subjetiva e os atos. Tá certo? Existe um abismo entre a dimensão cognitiva do sujeito e a sua dimensão moral. Isto é típico da mentalidade burguesa. E é uma limitação autoimposta, criada por Kant, aprofundada depois por Augusto Comte e outros, né? Que se impregnou de tal modo na mente da burguesia, tá certo? Que até hoje este é o maior impedimento cognitivo a que o pessoal burguês, liberal, conservador, etc., entenda o processo revolucionário. E isso nós vamos aprofundar no curso Guerra Cultural. Eles não podem entender por quê? Porque a mentalidade revolucionária, especialmente marxista, se coloca num outro plano, tá certo? Onde o conceito da totalidade supera esses dualismos e os articula. Quer dizer, os dois elementos que o dualismo separa, o marxismo articula. Ele articula de uma maneira falsa, claro, tá certo? Porque a totalidade para ele será apenas a totalidade da existência material, não considerada naturalisticamente, mas considerada como processo de apropriação da natureza pelo homem. Isso aí é muito pouco, isso não basta. Tá certo? Mas nunca poderemos negar ao marxismo este mérito. Ele pegou o defeito fundamental do pensamento burguês, que não é só do Kant, evidentemente, mas o Kant, ele é um ídolo da burguesia alemã, né? E de todo o pensamento burguês que vem em seguida, né? Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Popper, um bando de gente, né? E é um pensamento autocastrador que cria dificuldades para si mesmo, tá certo? E depois não sabe por que está apanhando. É claro que as dificuldades, também as pessoas podem reagir a isso que eu estou dizendo, também de acordo com o dualismo burguês. Então eles dizem assim, não, mas as pessoas não percebem o movimento revolucionário ou elas estão ocultando de propósito? Essa diferença não existe, meu filho, né? A ocultação proposital só é possível mediante uma deficiência de consciência. Essa deficiência de consciência também vem de uma auto-ocultação proposital. Ou seja, uma recusa de receber o influxo do Espírito Santo, que vai nos arraigar na realidade. A pessoa vai tentar desenvolver a sua inteligência, o seu raciocínio verbal, a sua imaginação, etc, 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 mas não o seu senso de realidade. Ora, o senso de realidade não é outra coisa senão estar aberto ao influxo do Espírito Santo. É você dizer a Deus, eu não sei como é isso, mas você sabe, portanto me faça ver. E isto é o sentido primeiro da prece. É falar consigo mesmo, sim, mas em busca de algo que está tão profundo dentro de você, e que é a origem e raiz da sua autoconsciência. Note bem, você volta à raiz, mas sem abandonar o fruto, porque se você abandonar o fruto, você cortou a autoconsciência, como é que... eu vou penetrar numa longa noite, então eu vou dissolver a minha individualidade no ser divino. Eu digo, isso é perder tempo, Deus não fez você para que você se dissolvesse nele, mas para que você se alimentasse nele, para que você intensificasse a forma da sua autoconsciência, da sua própria presença no mundo, através desse influxo do Espírito Santo, que não cessa. A ação do Espírito Santo não cessa jamais. Existem, evidentemente, duas ações do Espírito Santo, a ação ordinária e a ação extraordinária. O que eu estou falando é a ação ordinária, quer dizer, o apoio que o Espírito Santo dá à nossa inteligência 24 horas por dia. Não se trata de revelação, aí é a ação extraordinária, que só dá de vez em quando para alguém que, sei lá, Deus decide. Então, eu estou falando, vou dizer, a simples operação da nossa inteligência. Isto faz uma diferença tão grande, tão grande, tão grande, que pessoas dotadas da inteligência, entre aspas, das funções intelectuais, em nível altíssimo,
pode sair completamente da realidade como sai Kant. Ninguém vai dizer que Kant é burro, que ele não sabe raciocinar, que ele não sabe matemática, que ele não tem senso artístico. Ninguém vai dizer isso. Ele tem tudo isso. Ele só não tem uma coisa. É a ação do Espírito Santo. E isto vai fazer toda a diferença do mundo. Deu para entender? Então, aqueles que fizerem o curso de Guerra Cultural vão se aproveitar desta aula. Né? Claro que alguma coisa disso eu vou ter que repetir lá, mas não posso dar todo o detalhe que eu estou dando aqui. Para entender, vamos dizer, a função autocastradora do dualismo burguês. E o dualismo burguês, evidentemente, se oporá ao marxismo em termos que o próprio marxismo já superou. Portanto, nunca vai pegar o inimigo. Você sempre está deixando escapar. O exemplo mais característico é as pessoas que pensam assim: não, os regimes comunistas, quando eles chegarem a uma crise e não tiver mais comida, eles vão cair. Então não cai. Em Cuba eles não têm comida faz tempo, o negócio não cai. Né? Na Rússia houve fomes, assim, epidemia de morte por desnutrição, o governo não caiu. Porque funciona de uma maneira diferente do regime burguês. Não é isso? Também, vamos dizer, a relação entre as ações de uma democracia e de uma ditadura comunista. Os caras não percebem como isso funciona de maneira totalmente diferente. Numa democracia, todo político é obrigado a mentir para o público. O tempo todo. Né? Se os políticos começarem a dizer a verdade, ninguém vota neles. Né? Então, como eles dependem do voto, eles dependem de cortejar o público, e cortejar é seduzir, seduzir é mentir. Ou seja, a democracia se baseia numa mentira, evidentemente. E o ditador comunista, ele está dispensado de mentir. Ele não precisa fazer isso. Né? Por quê? Não há opinião contrária. Né? Então é por isso que certos ditadores podem às vezes dizer coisas de um sincerismo brutal. Quando Stalin disse: olha, não importa em quem você vota, importa quem conta os votos. Que político numa democracia pode dizer uma coisa dessa? Se ele disser isso, ele está liquidado. Mas Stalin pode dizer, nada acontece para ele. Né? Ou dizer como Che Guevara: sim, nós matamos e vamos continuar matando. Alguém na democracia pode dizer isso? Aqui você não pode dizer, nem mesmo. Você viu outro dia o deputado Alberto Fraga disse: se uma mulher bate como homem, ela tem de apanhar como homem. Né? Ele estava se baseando num exemplo de uma deputada jovem que agrediu o deputado septuagenário Roberto Freire. Né? Eu digo: quer dizer que se o velhinho agredido reage na porrada a uma faixa preta jovem, faixa preta de karatê, ele está errado? É uma agressão machista? Chegamos a este ponto. Não é isso? O que é isso aí? É o mecanismo da democracia. A democracia é um teatro, gente. Claro que a democracia tem as suas virtudes, que nenhuma ditadura tem. Porém, essas virtudes, elas não podem ser preservadas se você não entende a verdadeira natureza delas. E do que elas precisam para poder continuar existindo. Então, uma coisa que eu tenho dito há muito tempo: não existe uma democracia se não existe uma aristocracia. Isso é impossível. Né? Se você nivela tudo, se existe, vamos dizer, se o princípio da igualdade é levado muito a sério, instantaneamente você cria uma desigualdade de poder que nunca mais você pode restaurar a igualdade anterior. Ou seja, a democracia ela é autocontraditória, ela funciona dialeticamente, não é uma coisa linear como o pensamento burguês imagina. Baseado no pensamento burguês, se tira essa ideia da Marlene Chauí, que isso é marxista na imaginação dela. A democracia é a ampliação dos direitos. Por quê? Porque o burguês vê o direito do ponto de vista quantitativo. É como se fosse um capital que você tem no banco. Né? Então, num pensamento marxista, qualquer ideia, na hora que se transforma em ação, ela se converte no seu contrário. Qualquer uma. O marxista entende isso facilmente.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.